Quero saudar os irmãos e as irmãs por paz do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos fazer mais uma oração para início do culto dessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, na Tua presença mais uma vez estamos, Deus, para Te louvar, para Te bendizer, para Te agradecer por tudo, Deus, que o Senhor nos tem dado, por tudo que o Senhor nos tem feito, nos tem alcançado, Senhor, por mais essa oportunidade. Às vezes o Senhor nos concede chegar à Tua casa, na Tua presença, Pai. Oh, Jesus, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Hoje sabemos que o Senhor já se faz presente, pois a Sua palavra nos diz, Pai. Aleluia, que onde estivesse nós ou três reunidos, então o nome do Senhor estaria no meio, Pai. Aleluia, cremos pela fé, Senhor, que o Senhor já se faz presente, Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, encontra conosco nesta noite. Aleluia, não despede teu povo vazio, Senhor. Aquele que veio em busca, Senhor, da vitória. Aleluia, aquele que veio em busca, Senhor, da solução para os seus problemas, Pai. Sabemos que o Senhor é mesmo, Senhor. Ontem, hoje, Senhor, e será eternamente. Deus querido, aleluia, depois desse lugar, não despede teu povo vazio. Mas também aquele, Senhor, que não pôde chegar à tua presença. Aquele que está hospitalizado, aleluia, Pai, ajuda, Senhor, encontra com a tua serva, aleluia, saúde, aleluia, renove, aleluia, Senhor, ajuda a tua serva, abençoa a tua serva, Senhor, Jesus querido, Senhor, encontra conosco nessa noite, Pai, aleluia, ajuda, aleluia, cada um dos louvores da tua palavra, aleluia, Senhor, ser bem-vindo, nós te agradecemos, Deus, Pai, aleluia, continua nos abençoando em teu nome. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Estarei cantando o hino da harpa. E daí eu vou convidar o Miguel para cantar o segundo hino. Em nome de Jesus. Número 2, irmãos. Saudosa lembrança. Terra que
sabemos que a nossa alma sente saudade do céu, né? Tem essa lembrança de um dia encontrar o Redentor, aquele que vive e reina para sempre. O dia pode passar, cantar o segundo hino, daí o bom Hélio depois está passando aqui, dando a palavra no tutorial da igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glorificado o Cordeiro. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos cantar o hino 244 da harpa. Louvai a Jesus. Santo é o Deus. Aleluia. Louvai a Jesus, amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. Ele não tem temor, quem confia em Deus mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação.
Amada igreja, que a paz do Senhor. Agradecemos primeiramente a Deus por mais uma semana que Ele nos tem dado. Uma semana bem de paz, bastante tosse, mas temos aqui na peleja, na boca. A palavra de Deus nos diz: no mundo tereis aflição. Então Ele disse que nós ia ter dificuldade, nós ia ter problema, mas Ele disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e pela fé você vencerá. Meus irmãos, posso colocar em pé, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2 de João, é onde Jesus transforma a água em vinho. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 2. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estavam ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para a boda. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus serventes: fazei tudo quanto eles disseram. E aqui, meu irmão. Que nos diz a palavra de Deus que Jesus, numa festa, uma boda, certamente era uma festa de casamento, porque bodas, se comemora boda de casamento. E ali estava convidado o povo para essa festa. Também foi convidado Jesus, seus discípulos, seus apóstolos estavam presentes. E diz a palavra de Deus que faltando vinho, Maria chega até Jesus e disse: não tem vinho. Qual é que foi a resposta de Jesus? Ele disse: que tenho eu contigo, mulher. Aleluia. Mas Maria sabia que Jesus podia fazer. Portanto, ela só disse aos seus serventes: fazer tudo quanto ele disser. Diz a palavra de Deus que tinha ali 6 talhas. Aleluia. Jesus manda encher as 6 talhas até a boca. Aleluia. E a palavra de Deus diz que Jesus não benzeu pela água, como esse que tem muita água dentro, por aí, na vida. Não, porque a palavra de Deus ela só disse que Jesus disse servir. Aleluia. Jesus transformou aquela água sem ele dar um toque, meus irmãos. O
que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que Jesus pode transformar a minha e a tua vida. Jesus pode cooperar na minha e na tua vida, sem fazer um corte. Aleluia. Mas aqui diz a palavra que a mãe dele disse: fazer tudo quanto ele mandar. Quer dizer, meus irmãos, que nós temos que obedecer, nós temos que acreditar. Aleluia. Porque Jesus, como ele transformou a água em vinho, e de tantos outros milagres que ele fez, esse foi o primeiro da sua carreira como pregatório. Mas ele ainda continua fazendo e ainda vai fazer. Deus, de que nós colocar a nossa fé, depositar a nossa confiança nele, ele pode transformar eu e você. Aleluia. Ele pode transformar aonde há treva, ele pode transformar em luz. Aleluia. Eu creio, meus irmãos, que Jesus ainda tem esse poder. Aleluia. Só que muitas vezes nós negligenciamos, muitas vezes nós queremos confiar em nós mesmos. Muitas vezes nós confiamos no homem e não depositemos a nossa confiança no Senhor Jesus. Mas Deus, que quando nós colocar a nossa confiança aos pés de Jesus, nós dobrar nosso joelho nos pés do Senhor, Ele já vai mover a nosso favor. Quero deixar essa reflexão nessa noite, que nós possamos refletir. E Jesus pode transformar a minha e a tua vida. Depende de nós. Vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Deus soberano, Deus altíssimo. Te agradecemos, meu Deus, mais uma vez, Pai, nessa noite, pela tua maravilhosa presença sobre a nossa vida. Pai, sobre a tua igreja, Pai, que aqui está reunida nessa noite. Que o Senhor venha descer, Pai, nessa noite, Pai, com a tua unção no céu. Venha derramar, Pai, graça e bênção, Pai, nessa noite. Venha curar, Pai, nessa noite, venha transformar, meu Pai, Jesus. Pai, nós oramos nessa noite, pedimos, Senhor, pelos enfermos, Senhor. Devemos na tua presença, Pai, pelas pessoas que estão doentes, Pai, que estão acamadas no hospital, Senhor, que o Senhor venha entrar em providência, venha guardar, Pai, venha libertar, Senhor, aleluia, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, que cada um de nós possamos sair daqui renovado, transformado, Senhor, e pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe esse culto, Pai, abençoa, Pai, os livros que vão ser louvados ainda, Pai. A mensagem da tua palavra, Senhor, usa o teu servo nas tuas mãos, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Obrigado a palavra, né, irmão? E assim como Jesus, como o irmão vai frisado, né? Assim como Jesus transformou água em vinho, ele pode transformar, né? O pecador, um grande pregador da palavra, um cantor, né? Assim como ele requer das nossas vidas, né? Ele pode transformar. Quero dar a oportunidade para o irmão Davi, passar para o hino, depois o irmão Yuri, e nós vamos seguir.
paz do Senhor. 193 da harpa. Glória a Deus, aleluia. Se tu minha alma a Deus suplica, então recebe, confiando fica em suas promessas, que são bonitas e infalíveis pra te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus majestade, e te abençoa nos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Fique sobrada, espera ainda mais um pouquinho e ouvirás. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome de Jesus, aleluia. Maravilhoso por mais esses hino que os jovens e os adolescentes têm louvado. Irmã Ana tem um louvor, irmã Ana? Depois o irmão Erno e a irmã Lídia, na oportunidade. É com o hino do irmão Erno, daí nós vamos tirar a oferta para a casa do Senhor. Salve, irmãos. Aleluia. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar na casa do Senhor. Convido os irmãos para nós louvar a Deus com o número 250 harpa. Desejar e agradecer as orações dos irmãos que o ar teve no hospital, os irmãos oraram. Então, desejar muito obrigada. 250. A Cristo unida está minha alma. Acho que tirei errado esse já. Glória a Deus.
aleluia. Aleluia. A Cristo unida está minha alma. Vou tirar o rotinho, não vai dar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, glória. Deus vivo, aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos cantar no 400 da harpa. Aleluia. 400. Glória a Deus. Tem Jesus vivendo cada dia. Tem Jesus, eu tenho alegria. Tem Jesus
Maravilhoso, né, irmãos? Por mais esse hino, né? Chuva de graça, que Deus possa mandar, né? Uma chuva, né? Tanto aquela para regar a terra, também, né? Para, né? Lavar a alma, né? Limpar nós de todo o pecado, de tudo aquilo que atrapalha de nós fazer a obra do Senhor, né? Que nós possamos estar libertos, estar purificados para, né, fazer a obra do Senhor, aquilo que Ele requer das nossas vidas, das nossas almas, que nós possamos estar prontos para a sua obra, né? Convido os irmãos para se colocar em pé mais uma vez. Quero dar a oportunidade para o irmão Algir estar orando. Seguir o pastor falar com a direção do culto. Você vai pregar ou vai passar pelo outro irmão. Daí eu vou ficar na direção do culto, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por mais esta dia que passamos acordada pelo Senhor e creio, Senhor, na tua Deus. Esta noite tem bênção para a minha vida, para a tua vida. Somente nós clamar a Ele nesta noite, porque a Bíblia diz que aquele que buscará encontrará a solução para o vosso problema, para a vossa necessidade. É somente nós abrir a porta ao nosso Deus nesta noite. Aleluia, que Ele não está com a sua mão encolhida, que não possa salvar, que não possa libertar, que não possa dar graça e fortaleza, porque o nosso Deus é o Deus de poder, é o Deus de misericórdia, que possa nesta noite abençoar tua noiva, que veio para receber algo do céu em cada vida, meu irmão, minha irmã. É somente abrir a porta para Ele. Aleluia, porque a porta do Senhor está aberta nesta noite para receber aquele que abrir a porta para o Senhor. Ele vai dar vitória. Ele é aquele que nesta noite pode repreender, aleluia, todos os impedimentos nesta noite, e você sai desse lugar com a sua vida saciada, com a sua vida cheia da planura de Canaia. Aleluia, porque Deus, nessa última hora, Ele está feito para receber aquilo que chegar a Deus nessa noite. Não vai chegar da maneira que tem chegado, mas o teu coração tem que abrir ao Espírito de Deus, a comover o teu coração, o meu coração nessa noite. Amado Deus, querido Pai, na sua presença estamos, a Deus, esperamos, Senhor, essa noite, para que o Senhor abra a porta celestial e venha dar vitória, venha graça, venha dar revestimento nessa noite, porque Deus é o Deus de poder, é o Deus de abre e Canaia, é aquele que abre a porta, é aquele que repreende todas as contrárias. Esta noite, em nome de Jesus, esta noite receba algo do céu, esta noite o Espírito de Deus vai abrir a porta, esta noite, em nome de Jesus, esta noite, então ceder a sua alma do céu esta noite, é que nós seja revestido, saia fortalecido, esta noite, nos Espíritos nesta noite, debater a porta nesta noite, a porta da graça, a porta do Espírito, é a forma desse lugar, em nome de Cristo, encontra a minha vida, a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Ainda. Deus, no livro do Atos dos Apóstolos, meus irmãos. Enquanto os irmãos acham, capítulo 10 do livro do Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, cumprimentamos a todos. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos, então, com a paz. Glória a Deus. Senhor da nossa vida, Senhor. Adoramos a Deus. Vamos glorificando ao Senhor. Atos dos Apóstolos.
Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, e dava muitas esmolas ao povo, e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial, diante de Deus. Agora manda alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Ainda vamos ver mais uns versículos aqui, no versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. E tendo fome, queria comer. E enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então a voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo imundo ou impuro. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Amém, meus irmãos? Pode estar orando a Deus. Os irmãos ficaram um tempo em pé aí, mas todo o esforço que nós fizemos, ainda que é tão pequenininho perto de muitas pessoas que sofrem muito mais, ou que Jesus sofreu muito mais, mas todo o esforço que nós fizemos, algum esforcinho que nós fizemos na casa de Deus, ou mesmo fora da casa de Deus, para o reino de Deus, todo esforço é válido. Todo esforço é válido. Até nós ficar um tempo em pé na casa do Senhor. E então nós ouvimos uma boa parte nesse culto, os louvores que foram entoados, e também já ouvimos uma palavra de Deus. Já ouvimos irmãos testemunhando, já vimos irmãos falando aqui também, em mistério com Deus, palavras do Espírito Santo. Tudo isso é bíblico, e tudo isso é necessário para os dias que nós estamos vivendo, e sempre foi para a igreja, principalmente os dias que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Isso é o livro do Atos dos Apóstolos. O livro do Atos dos Apóstolos, os irmãos sabem, já está dizendo Atos dos Apóstolos, quer dizer, aquilo que os apóstolos fizeram, os trabalhos dos apóstolos. Os irmãos viram que quando Jesus ressuscitou, ficou com eles aproximadamente 40 dias, Pedro, Tiago, João, Tomé, etc. E muitas mulheres, diz a Bíblia, eles viram a Jesus ressuscitado, tiveram o privilégio, o grande privilégio de ver Jesus ressuscitado. Quando Jesus disse: vocês não têm nada que comer, quando eles estavam no mar pescando,
Jesus estava no mar da Galileia, que é um mar de água doce. Quando Jesus apareceu após ressuscitar, Pedro estava pescando e Jesus disse: vocês não têm nada para comer. Eles não conheceram na hora, mas depois, quando Jesus reuniu o peixe e os demais, diz a Bíblia que Jesus deu graças. Glória a Deus, aleluia. Eu penso que Jesus levantou os peixinhos para cima e pães que tinha ali, levantou assim, diz: graças te dou, ó Pai. Glória a Deus por esse alimento. Nessa oração, eles reconheceram a Jesus. Desculpa, eles reconheceram a Jesus, porque sempre Jesus fazia isso, sempre Jesus dava graça. Agora o Espírito Santo pergunta para nós aqui nessa noite, pergunta para nós estamos dando graça pelo alimento que nós estamos nos alimentando? Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que já perderam aquele, nem vou dizer costume, é um costume, mas seria um mandamento, podemos dizer assim, de nós não comer antes, não se alimentar antes de dizer graças a Deus, mesmo não, porque sabe, não levanta a mão, mas fechar o nosso olho, ou às vezes não dá para fechar o olho, conforme o lugar que nós estamos, mas mesmo fazer uma oração assim, a gente diz oração no Espírito. Senhor, obrigado por esse alimento. São pouquíssimas coisas, mas muito obrigado pela água, muito obrigado pelo calçado. São pouquíssimas coisas que parecem que a pessoa diz: não, mas é coisa mínima. Aleluia. Mas Jesus, meus irmãos, até por isso ele dava graça. Quando ele tinha um peixe para comer, ele dizia: graças te dou, Pai. A oração que Jesus fez com os discípulos, em João capítulo 17, esqueci o capítulo agora, ele disse: graças te dou, Pai. Em Mateus também está escrito: graças te dou, Pai, porque não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, quer dizer, aos heróis da época, aos comandantes da época, mas revelaste aos pequeninos. Isso é uma oração. Jesus diz: graças te dou, Pai, que não revelaste aos grandão, mas revelaste. Isso é uma oração que ele estava agradecendo, porque ele tinha companheiros ali, que eram os discípulos, a igreja em geral. E aqui, entrando para a mensagem aqui, irmão, Pedro, Tiago e outros mais, eles tiveram esse privilégio, esse prazer de reconhecer Jesus, de andar com Jesus. Depois ele ressuscitou, Jesus depois foi assunto ao céu, diz a Bíblia, foi ao céu, e antes de ele ir ao céu, ele disse, Mateus capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso foi uma ordem de Jesus, meus irmãos. Isso não é, Jesus não diz assim: vocês vão, se porventura vocês sentirem, se vocês tiverem coragem, se você sentir de anunciar, se quiser, se você achar que dá, quiser anunciar, não, ide por todo mundo, quer dizer, foi uma ordem, foi uma ordenança, vocês vão por todo mundo e preguem. Aí ele disse: em meu nome vocês vão repreender os demônios, em meu nome vocês vão falar novas línguas. Aqui está o assunto de Atos Apóstolos. O livro de Atos Apóstolos está cheio de versículos que fala que as pessoas falaram em outras línguas, em novas línguas, que vem da parte de Deus. E Jesus ele disse: em meu nome vocês expulsarão demônio, curarão os enfermos, falarão em novas línguas. Isso foi um mandamento de Deus e um poder que Deus deu para a igreja. E os apóstolos da época, que eles deram continuidade, eles não esqueceram isso aí, e eles não deixaram de ensinar isso aí. Eles continuaram ensinando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e também que Jesus um dia vai voltar. Essa era a mensagem de Jesus, meus irmãos. Essa era a mensagem de Jesus. E aqui, nessa parte aqui de Cornélio, os irmãos sabem que Cornélio não era judeu. Cornélio era um centurião. O que é um centurião? Não é o nome de uma pessoa. Centurião é aquele que tem 100 pessoas ao seu comando. Quer dizer, no mínimo 100 pessoas ele comandava. Da onde que ele comandava? Os soldados do Império Romano. Eram os romanos que mandavam na época. Cornélio era um dos comandantes. Podemos dizer que fosse um tenente hoje. Não era um general maior, mas ele tinha 100 soldados às suas ordens, subjugavam a ele. Um
fala, e as pessoas também falam, as legiões romanas, que seriam 6.000 soldados, e eram repartidos de 600 em 600, e desses 600 eram repartidos em 100, de 100 em 100. O exército hoje é semelhante assim. Tem o cabo que comanda ali, sei lá, 20, 30 soldados, tem alguém que comanda 100 soldados, o general do exército, o tenente, etc. Não conheço muito bem essa hierarquia, mas tem aqueles que comandam todo o exército. Vamos ter um exemplo de Santa Rosa, comanda tudo. O Cornélio comandava 100 soldados, quer dizer, era uma pessoa importante, era um, vamos dizer assim, nos dias de hoje, um tenente do Império Romano, mas isso não impedia ele de temer a Deus e ofertar, diz a Bíblia, que ele e toda a sua casa temiam a Deus e davam esmola continuamente. Glória a Deus. E agora eu pergunto, quem é que mandava ele dar esmola? Quem é que mandava ele dar ofertas para o nosso dia de hoje, fazer para os dias de hoje? Quem que mandava ele dar oferta? Quem que dizia, não, Cornélio, o nosso filho tem que dar oferta, Cornélio. Quem que mandava? Ninguém mandava, irmão. Não partiu de outro, mas partiu do seu coração. Quem que mandava ele orar? Era o pastor que mandava ele orar? Até porque o Cornélio não conhecia o Evangelho. Cornélio, ele ficou conhecendo um pouco quando o anjo disse para ele, Cornélio, manda chamar Pedro, que está lá na casa do outro Simão Pedro, na cidade de Jope. Uma coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, e eu creio que você notou também, que Deus sabe aonde nós estamos. Nós temos hoje no celular, se você quiser voltar para trás assim, tem um programa que, se você botar um programa, daqui 30 dias você botar, ele dá até um dia, o meu celular mostrou que eu vim dali de casa até a igreja aqui, dentro da igreja, não sei da outra, deu até os metros que eu tinha caminhado aquele dia, o quilômetro, tinha caminhado 1 quilômetro e pouco. Quer dizer, se os homens fazem isso, Deus sabe aonde nós fomos, aonde nós estamos hospedados, o nosso nome, o que nós fizemos, qual é a nossa provisão, e um por um, meus irmãos. Os irmãos viram que o anjo falou para Cornélio, as tuas orações são ouvidas e as tuas esmolas subiram como incenso. O que é isso? Deus estava dizendo que Deus tinha aceitado as suas esmolas, Deus tinha aceitado as suas orações. O que nós vimos nisso, meus irmãos? A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala que não é somente conversa, não é somente palavra, mas é obras. Cornélio, ainda não tendo um conhecimento genuíno do Evangelho, mas assim mesmo ele temia a Deus e dava esmola. E chegava necessitado na beira do mar, morava na Cesareia, no Mediterrâneo. Chegava, olhava uma pessoa necessitada, ele puxava do dinheiro da época e dizia: está aqui, toma, meu filho, vou te ajudar aqui com 5 reais, 10 reais, fazendo para o dia de hoje. Toma aqui, fulano, eu vou te ajudar aqui. Quer dizer, não era avarento, não queria só para ele, não queria as bênçãos só para ele. Quer dizer, ele partiu no coração dele. Por quê? Porque ele temia a Deus. Glória a Deus, temia a Deus. E agora eu pergunto, ou quem sabe você pode perguntar, por que ele temendo a Deus, mesmo dando esmola, e mesmo Deus falando que Deus tinha recebido as suas orações e as suas ofertas, as suas esmolas, diz a Bíblia aqui, porque ele tinha que ainda ouvir Pedro falar alguma coisa e ainda assim mesmo, quer dizer, faltava alguma coisa para ele. Diz a Bíblia, meus irmãos, que o anjo disse para Cornélio: você vai. Cornélio estava em Cesareia até hoje existe as ruínas, Cesareia veio de César, era um quartel general do Império Romano, até hoje existe comprovadamente nas ruínas. 48, 50 quilômetros de Cesareia a Jope, Jope, depende da tradução, Iafo, em hebraico Iafo, com Y,
Essa cidade não existe até hoje. Cidade de Jope existe até hoje, era um porto, hoje não funciona mais, é um lugar turístico, mas existe até hoje a cidade de Jope, fica junto com a cidade de Tel Aviv, a segunda maior cidade. Até hoje existe essa cidade. Aonde Pedro estava? Nessa cidade. E Deus sabia que Pedro estava nessa cidade, e ele sabia até na casa de quem que ele estava. Glória a Deus. Diz a Bíblia que o anjo disse para Cornélio: vai, manda os homens chamar Pedro, que está lá na casa do Simão, e no curtidor. Quer dizer, Pedro estava hospedado na casa do curtidor, e Deus sabia onde Pedro estava hospedado, senão o anjo não ia falar, e ele sabia até onde que estava hospedado, e até o nome do dono, da pessoa, aonde ele estava hospedado, e até o que ele estava fazendo. Porque é Deus, porque é Deus. Dá para glorificar o Senhor Jesus. Esse é Deus que nós servimos, meu. Esse Deus que nós servimos. Diz a Bíblia, nós não ir muito longe. Diz a palavra de Deus, nós não querer obedecer a ordem de Deus, ele obedeceu, mandou os homens lá para Pedro, onde ele estava, lá na cidade de Jope, 48 quilômetros, mandou seus homens mandar chamar Pedro. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui, meus irmãos, que para Deus operar, para Deus fazer alguma coisa, não que ele dependa do homem, mas ele quer usar pessoas, irmão. Ele precisa usar pessoas para levar o evangelho para outras pessoas. Você nota aqui, irmão, que o anjo mandou chamar Pedro, mas precisou Pedro vir, não foi só os anjos. O que é isso, meus irmãos? Tem o espiritual, tem a operação espiritual, e tem também os homens, as pessoas, as mulheres, tem aquilo que nós não enxergamos, que é o mundo espiritual, e tem pessoas também que mandam para cá, mandam para lá, e Deus, meus irmãos, Deus, ele quer nos mandar, ele quer fazer de nós um vaso. Esse é o desejo do coração de Deus. Glória a Deus. Uma coisa que eu me alegro muito, o que diz a Bíblia, que enquanto eles iam, esses 48 quilômetros, enquanto eles iam ao encontro de Pedro, o que ele estava fazendo? Diz a Bíblia que ele estava orando na casa de Simão, o curtidor. Ele estava orando, e diz a Bíblia que ele teve fome. Eu penso que ele estava jejuando, porque diz a Bíblia que estava orando e teve fome. Não diz claramente que ele estava jejuando, não diz uma palavra que estava jejuando, mas diz a Bíblia que ele estava orando e teve fome e pediu comida. O que é isso, meus irmãos? Deus não tem como fazer algo na nossa vida, Deus não tem como usar uma pessoa, dirigir uma pessoa, se a pessoa não estiver orando a Deus, falando com Deus, pedindo a direção de Deus. Enquanto os homens estavam vindo, Pedro não sabia que os homens estavam vindo. 2 dias de caminhada eles levaram, 2 dias de caminhada, 48 quilômetros. Pedro não sabia, mas ele estava orando, Senhor, dá-me atenção, Senhor, onde eu devo ir hoje, o que eu devo fazer hoje, dá-me atenção. Pedro estava orando. Dali a pouco diz a Bíblia que Pedro caiu em êxtase. Nessa tradução aqui, não sei, tem uma tradução diferente. Pedro caiu em êxtase. O que é isso? Um arrebatamento parcial. Não que ele ficou fora, assim, saiu pelas ruas, né? Não, é um arrebatamento parcial, quer dizer, a sua mente, Deus tomou a sua mente, o seu coração, ele caiu em êxtase, quer dizer, ele ficou completamente aos mandos de Deus, e diz a Bíblia que ele teve essa visão de um lençol amarrado às 4 pontas, com todo tipo de animal imundo, répteis, quadrúpedes, quer dizer, cobra, lagarto, lagartixa e não sei o que mais, e outros bichos por aí. Um lençol grande que vinha do céu, descia, e mais não só isso, a ordem de Deus, o que Deus falava para ele: Pedro, mata e come. A resposta de Pedro: Senhor, nunca comi nada imundo. Quer dizer, o judeu até hoje, nem nós comemos coisa imunda.
animais imundos, quer dizer, lagartixa, Pedro disse: nunca, jamais vai entrar na minha boca coisa imunda. Segunda vez, desceu um lençol atado com as patas de ponta, um lençol muito grande, com todo tipo de bicho. Deus falou para Pedro: Pedro, mata e come. Nunca Deus, Senhor, vou comer coisa imunda. Diz a Bíblia que a terceira vez, 3 vezes aconteceu isso. Pedro mata e come. Agora, quem sabe você está perguntando: o que é isso? Porque isso na Bíblia. Sabe que Deus queria que Pedro comesse a bola? Não, não é nada disso. Isso são palavras espirituais, palavra revelada para Pedro, para ele entender que os judeus, eles achavam que isso, se não era judeu, era tudo imundo. Não é judeu, então é imundo. Não é do sangue, da descendência de Abraão, não é imundo. A Bíblia diz que os judeus não se misturavam, não comiam nem. A maioria dos judeus não faziam uma refeição junto. Quando a samaritana, lá no capítulo 4 do Evangelho de João, se não estou equivocado, quando a samaritana, Jesus puxou conversa com a samaritana no poço, a mulher samaritana disse: mas o judeu não se comunica com o samaritano. Ela se admirou porque tinha aquela inimizade. O judeu era inimigo do samaritano, o samaritano era inimigo dos judeus. Mas Deus estava mostrando para Pedro que aquilo que Deus purificou não é para chamar imundo. Estão entendendo a mensagem, meu irmão? O que é isso? O que é isso? Não importa a raça, não importa que cor é a pele, não importa se é judeu, ou é grego, ou é sei lá que raça, não importa nada disso. Importa que se crê no poder transformador do Evangelho, crê na palavra de Deus, mesmo que ele seja o que for. Se ele arrepender-se dos seus pecados, deixar Jesus lavar a sua vida, ele já não é mais imundo. Aí já não é mais réptil, aí já não é mais cobra, aí já não é mais lagartixa, agora é uma ovelha, agora é um cordeirinho de Jesus Cristo. Estão entendendo a mensagem? Glória a Deus. E Pedro, então, vendo aquela visão, Deus mostrou para ele porque ele estava vindo, os homens estavam vindo, Cornélio tinha mandado vir. Se ele não tivesse tido aquela visão, com certeza, quando chegasse as pessoas ali atrás de Pedro, para ir a mano de Cornélio, para ir falar uma coisa para Cornélio, com toda certeza Pedro ia dizer: não vou, eu vou ir lá, pessoa lá que não é judeu, eu não vou. Mas Deus deixou, mostrou essa revelação para ele entender. Então, quando chegou, as pessoas que bateram na porta lá, bateram na casa de quem? Não, tem que estar lembrado da casa de quem que eles estavam hospedados? Simão, curtidor de couro, quer dizer, trabalhava em couro, na cidade de Jope, às margens do mar Mediterrâneo. Até hoje essa cidade está lá. E bateram lá os homens de Cornélio. Mora alguém aqui chamado Pedro, quer dizer, Deus sabia o dono da casa e o hóspede. Mora aqui Pedro, e Pedro saiu lá fora e disse: você está procurando? Estou aqui. Os homens falaram para Pedro: Cornélio, varão piedoso, ele e toda a sua casa, me mandaram aqui para que você vá lá na casa de Cornélio, você vá lá em Cesareia, 48 quilômetros, você vai lá e fale aquilo que Deus tem para falar para ele. Glória a Deus. Está para adorar a Deus, moço? Por que Deus não falou direto? Deus poderia ter falado direto com Cornélio lá. Ele iniciou a conversa com Cornélio, Deus iniciou usando o anjo, mas por que Deus não continuou falando só com o anjo lá e deixasse Cornélio falando só com o anjo? Tem pessoas que dizem, não sei se você já ouviu, eu creio que era Deus que você nunca ouviu essa asneira: eu só obedeço Deus. Pode direto, Deus, ó. Eu, Deus. Ó. Sim, é claro que nós temos. Eles não tem nem o que falar, só se nós for crente para não obedecer Deus. Mas não é só direto com Deus. É claro que a nossa comunhão é com Deus, mas Deus deu também a igreja de Jesus Cristo. Estão entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Por que Deus continuou falando só com Cornélio? Só por anjo. Anjo direto, se Deus quisesse, ele fazia. Poder ele tinha, para outro dia continuar falando. Cornélio, o anjo, Cornélio, é o seguinte: agora tu vai e se batiza. O anjo, Cornélio, agora tu arrependa dos seus pecados. Não, Deus queria que Pedro fosse lá. E outra coisa, se alguém chegasse para nós aqui nessa cidade que nós moramos,
Vamos fazer um exemplo. Cornélio, como falamos, era um centurião, quer dizer, tinha 100 homens ao seu comando, uma pessoa importante. Se alguém dessa cidade aqui, prefeito municipal, algum secretário, um vereador, alguma autoridade assim, civil, chegasse para você, chegasse para nós e dissesse: eu estou aqui e eu quero que você fale alguma coisa que Deus tem para mim. O que nós ia ter para falar para ele? Nós ia ter alguma coisa para falar? Foi assim a mensagem de Pedro. Os mensageiros eram vocês. O Cornélio mandou aqui para que você fale aquilo que você precisa falar para ele. Quer dizer, Pedro, ele já estava orando antes, Pedro já tinha buscado antes. Glória a Deus. Se nós não tiver a palavra de Deus no nosso coração, guarde isso, meu irmão. Se nós não tiver a palavra no nosso coração, nós não temos condições de falar a palavra de Deus para outro também. Não estou dizendo que pregar meia hora, eu estou dizendo até testemunhar lá fora, convidar, falar que Jesus é bom. Se a palavra de Deus está no nosso coração, às vezes não precisa nem falar. Às vezes tem que falar. Se a palavra, se Deus, o Espírito Santo está no nosso coração e a palavra de Deus está no nosso coração, se chegar uma pessoa para nós assim: eu estou lutando, eu estou pensando até tirar minha vida, eu estou em depressão, com depressão, eu estou... Se a pessoa tem a palavra de Deus no coração, a não ser que tenha chimia no coração. Se tem a palavra de Deus no coração, ele vai ter a autoridade de Deus para dizer: Jesus transforma, Jesus muda a tua vida, Jesus liberta, Jesus salva. Essa foi a pregação de Pedro quando ele encontrou Cornélio. Uma coisa que me chama a atenção, meu irmão obreiro, se você ler lá na tua casa a palavra, eu creio que alguns irmãos já leram, que Cornélio não entendia muito bem, era um homem justo, temente a Deus, mas não tinha se convertido ainda. Ele não entendia bem quando Pedro chegou lá. Qual foi a atitude de Cornélio? Cornélio se ajoelhou na frente de Pedro. E Pedro, qual foi a resposta de Pedro? Levanta, homem. Levanta, homem. Nós somos homem como você. O que é isso, meus irmãos? Pedro não queria glória para ele. Pedro não estava querendo a honra para ele, a glória para ele. Você sabe que existem pessoas hoje que querem que os outros ali adorem, existem pessoas que eles querem ser mais importantes que Jesus. Conhece alguém? Tomara a Deus que não conheça. Glória a Deus. Tomara a Deus que não conheça pessoas orgulhosas, pessoas exaltadas, que eles acham que a glória deve ser para eles. Não. Pedro, sendo este homem de Deus, já tinha feito milagres no nome de Jesus. Uma pessoa, como falamos, não sabe, acompanhou Jesus, viu, conversou com Jesus após a ressurreição. Pedro e João lá na porta do templo, homem que Deus já tinha, pela vida dele, operado milagre. Quando um homem se ajoelhou na frente dele, ele podia dizer: coisa boa, né? Estão achando que eu sou o cara. Ele podia ficar, fala a palavra assim, de Deus, ele podia ficar, achar bonito, ele dizer: levanta o homem, quer dizer, ele não aceitou, mesmo Pedro sendo um homem de Deus, de que tinha operado grandes obras, mas ele não aceitou ele ser adorado. Glória a Deus. E Pedro disse: levanta, homem, eu sou homem que, como você, quer dizer, ele se colocou no lugar do outro e não achou que a glória tem que ser para Jesus. E diz a Bíblia que daí, quando eles se reuniram, Cornélio já tinha reunido toda a sua família. Ele poderia dizer assim: não, o anjo falou comigo. Com quem o anjo falou? Estão lembrados aí com quem o anjo falou? Com quem? Cornélio. Ele poderia dizer assim: bom, o anjo falou comigo, então é comigo a mensagem. Não, meus irmãos. Diz a Bíblia que antes de Pedro chegar, ele já tinha reunido a família, irmãos, primos, vizinhos, quem sabe algum soldado, não sei, não sei, mas já tinha um monte de gente em volta dele, porque ele sabia que tinha uma mensagem de Deus. E essa mensagem de Deus, ele pensou que podia pegar em outras pessoas, como de fato alcançou outras pessoas. Quando Pedro chegou lá na casa de Cornélio, diz a Bíblia que Cornélio disse: estamos aqui diante de Deus. Olha bem, nós estamos aqui diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Já pensou nisso aí?
Já pensou nessa responsabilidade? Cornélio, todos estavam ali, quem sabe alguns tinham vindo de longe de a pé, estavam todos reunidos esperando um homem de Deus, esperando uma pessoa de Deus. E daí ele disse, o Cornélio disse: estamos aqui diante de Deus, quer dizer, um homem que temia Deus, estamos aqui, não estamos de brincadeira, estamos aqui diante de Deus para ouvir um pouquinho, uma parte, aquilo que eu gosto de ouvir da parte de Deus. É assim que diz a Bíblia, meus irmãos. Infelizmente não, para a tristeza de uns e para a alegria de outros. Cornélio, ainda não tendo encontro com Jesus Cristo, ele queria ouvir tudo aquilo que por Deus era mandado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aí, se você vai ler na Bíblia, meus irmãos, Pedro começou a falar então de Jesus, que Deus tinha enviado Jesus, tinha capacitado para fazer milagres, conforme nós ouvimos na leitura inicial da transformação de água em vinho, e outros tantos outros. Aí Pedro começou a falar então da pessoa de Jesus, que foi entregue para as autoridades, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Quando ele começou a falar essas palavras, meus irmãos, diz a Bíblia no capítulo 10, no versículo 40 e alguma coisa ali, que agora não estou enxergando o versículo, que diz a Bíblia que o Espírito Santo caiu sobre eles. Glória a Deus. O Espírito Santo veio sobre eles, meu irmão. Por quê? Porque aonde está a palavra de Deus, aonde está o temor a Deus, aonde está a obediência de Deus, o Espírito Santo também está, meus irmãos. Agora o Espírito Santo pergunta para nós, ele pergunta para nós: ele está conosco, ele nos dirige, nós sentimos a sua presença, ou nós estamos numa religião, numa liturgia, aonde entramos, saímos, vamos, voltamos e não sentimos a presença de Deus? Glória a Deus. Você sabia, eu creio que você sabe, que só religião não vai salvar, só religião não vai levar quando Jesus vir buscar sua igreja, só religião não vai levar, diz a Bíblia, ao encontro do Senhor nos ares. Precisa o que, meus irmãos? Precisa ter comunhão com o Espírito Santo. E para termos comunhão com o Espírito Santo, essas três coisas são fundamentais: obediência, ouvir a palavra de Deus e crer na mensagem que estamos ouvindo. Glória a Deus. Crer na mensagem que estamos ouvindo. Eu não sei se você já escutou por aí essa história de falar. Jesus falou, no caso, capítulo 16, versículo 15, nós falamos antes: ir por todo mundo, pregar, quem crer e for batizado, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Não sei se você já escutou por aí pessoas torcendo a Bíblia, distorcendo e torcendo, pessoas que não creem no dom do Espírito Santo. Não sei se você já viu falar de pessoas que falam que essas línguas, essas coisas foi só no livro de Atos dos Apóstolos, depois cessou. Não sei se você já escutou isso aí. Isso é baderna, isso é antibíblico. No livro de Atos dos Apóstolos é a continuação depois que Jesus tinha ido ao céu. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, eu quero que você leia lá na tua casa, aqui não vai dar tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que diz a Bíblia que um grupo de pessoas tinha aceitado Jesus, reconhecido Jesus como Salvador, e um discípulo, eu creio que é Barnabé, se não estou equivocado, um dos discípulos perguntou para ele: vocês já receberam o Espírito Santo? Aleluia! Tá, mas eles não tinham se convertido? Que existem pessoas que dizem: não, a hora que a pessoa se converte, recebe o Espírito Santo. Sim, é verdade, né? É pelo Espírito Santo que nós somos, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Ninguém se converte se não for pelo Espírito Santo. Mas depois também tem o batismo com o Espírito Santo. Não confunda com a mesma coisa. Se você quiser ser centrado na Bíblia, se você quiser ser firmado na Bíblia, a não ser que queira ser firmado em ladainha. O Espírito Santo convence e depois o batismo com o Espírito Santo.
batismo com o Espírito Santo. Não sei se você já leu, eu creio que você já leu. Eu estou falando aqui de Atos, Cornélio, que recebeu, quando eles pregaram, recebeu, diz a Bíblia que caiu o Espírito Santo. Eu creio que você já leu no livro de 1 Coríntios, Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, que era uma igreja que tinha se convertido, uma igreja que não era de judeu, era uma igreja gentia que tinha se convertido, e diz a Bíblia que Paulo, ele disse ali em 1 Coríntios e outros mais, outro culto nós vamos abordar, isso aí, se Deus quiser, não estou dizendo que é o primeiro, mas a hora que der um jeito aí, quem sabe o outro nós vamos ver os irmãos, mas no próximo culto que eu tiver a oportunidade, nós vamos continuar falando mais desse assunto. Diz a Bíblia que um dos dons do Espírito Santo é falar em línguas, além da profecia, em cura e etc. Mas também tem o dom da interpretação. Quantos já leram a Bíblia? Dom da interpretação. Então, se precisa dom para interpretar, então é porque essa língua não se aprende no colégio. Por que a Bíblia não diz então? Por que a palavra de Deus não diz? Não, uns falam em língua, que é o que a Bíblia diz, uns falam em língua e outros vão estudar no colégio, aprendam inglês, que é bom, até para mim faz falta. Tem meia dúzia de palavras, não estou dizendo que é errado aprender, mas a Bíblia não diz. Uns vão falar em língua, aí outros vão estudar, aprender inglês, aprender alemão, aprender grego, aprender as línguas humanas, as línguas, a ciência, as línguas que os homens falam, aprendem no colégio. Uns vão estudar para os outros interpretar. Não, diz a Bíblia que é um dom. Quando fala dom, é porque são línguas que não se aprendem no colégio, meus irmãos. Estão entendendo, meus irmãos? Caso contrário, não precisaria dom. Caso contrário, um falava em língua, se a pessoa fala em língua, que seja em alemão, em italiano, em inglês, as pessoas dizem, não, lá em Atos Apóstolos, as pessoas ouviram aquelas pessoas falando, quando receberam o batismo, cada um falando a sua própria língua, e glorificando e exaltando a Deus. Sim, eles falavam as línguas que vinham de Deus, e também falavam a língua deles, a língua materna. Mas, meus irmãos, é necessário para a igreja continuar, é necessário os dons espirituais. Glória a Deus. Por que nós falamos isso, meus irmãos? Eu creio que você já ouviu pessoas criticando, pessoas zombando. Tem uma pessoa, nem vou citar o nome, nem me lembro dele, nem me lembro o nome, mesmo que lembrasse, não é chato citando o nome. É uma pessoa que não é pastor, ele não é, mas ele se intitulou para fazer fama, para dar bastante, né? Like, postei nele, está bastante fama. O negócio hoje é aqui, ó, tem que falar aquilo que o povo quer, principalmente se for piada, ainda mais se for falando mal da igreja, do pastor, aí é show, porque é o que o diabo quer. Então tem uma pessoa que ele não é pastor, não sei se um dia foi. Tenho muita pena dele, porque se não se arrepender, olha que eu não estou falando do nome, não é bom, eu nem me lembro o nome dele, mas tenho muita pena, porque se não se arrepender, vai queimar no inferno e vai uivar no inferno, biblicamente falando, eu estou julgando. O que essa pessoa fala, irmão? Ele imita, nem vou falar aqui porque eu fazer isso, ele imita alguém falando, assim, ele inventa as palavras assim, e daí fala as palavras assim para as pessoas analisar, como se estivesse falando a mensagem de Deus. Diz a Bíblia que o dom do Espírito Santo, quer dizer, línguas que nós não estudamos, que nós não treinamos. Não é assim, ó, eu vou treinar hoje o culto lá. Não, jamais, nem podemos fazer isso, não é isso. Se nós quisermos estudar línguas de inglês, é bom, daí vamos estudar no colégio. Mas o dom do Espírito Santo é língua que diz a Bíblia, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então não é ensaio, não é treino, não é estudar é bom, línguas, italiano, etc., inglês, mas aqui o assunto da Bíblia não é isso. E tem mais de uma pessoa que eles não são pastores, mas ele diz pastor para botar fama, e daí ele fala língua assim, quer dizer, fala língua do diabo, ele faz umas línguas assim, coisa que nem podemos nem imitar, e daí está zombando o nome da igreja. Não sei se você viu, não assista
assista, jamais dê like, não, tem misericórdia, você vai estar com o não assista, se for possível, vai para aqui, eu já escrevi coisas, às vezes, não é sempre, mas já escrevi coisas, para rebater aquele engano, que algumas pessoas vão ler o comentário, vão abrir o olho, quer dizer, pessoas que zombam do Evangelho, mas isso são pessoas que vão pagar um preço caríssimo, meus irmãos. Caríssimo. Não se arrependendo, eles vão queimar no inferno direto. Mas por quê? Essa palavra aqui, meus irmãos, registrada aqui, que Jesus falou, não foi outro, foi Jesus. Se fosse outro, que está na Bíblia também, mas aí está na Bíblia, não foi Jesus que falou. Todo pecado e blasfêmia que se comete contra o Pai e o Filho lhe serão perdoadas, mas contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesse século, nem no século vindouro. Estão entendendo? Quer dizer, inferno. Inferno puro, não é julgar, não. A Bíblia está julgando. A Bíblia está dizendo que se blasfemar contra o Espírito Santo, nem nesse século e nem no futuro. Quer dizer, inferno, lago de fogo abraçado por diabo, uivando de noite. Se é que vai poder se abraçar por diabo, é tormento direto. Agora alguém pergunta: o que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que é blasfemar? Só blasfema contra o Espírito Santo se a pessoa atribuir algum milagre, alguma coisa que é de Deus, que Deus fez, atribuir ao diabo. Quer dizer, pessoas que nós estamos falando, zombando das coisas de Deus, zombando, criticando, imitando, para poder fazer fama e dinheiro, para dar bastante like. Qualquer pessoa que atribuir as coisas de Deus ao diabo é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, às vezes, é muito perigoso. Se nós temos dúvidas, então ficamos na dúvida, não vamos afirmar. Existe a operação de Deus, e é claro que existe a operação do diabo. Exemplo: espiritismo, feitiçaria e outros mais, até os falsos profetas por aí, não cito o nome, né? É claro que existe a operação do diabo, existe a operação de Deus. É muito perigoso nós falar precipitadamente alguma coisa, nós achar que é do diabo. Isso é do diabo. Se for do diabo, daí acertando o livre. Mas imagina nós falar alguma coisa que Deus está fazendo, algum dom de Deus, aí a pessoa dizer: isso aqui é do diabo. Jesus diz então que pessoas que atribuem aquilo que é de Deus, atribuem ao diabo, não vai ser perdoado nem nessa vida e nem na vida futura. Precisamos falar isso, não. É necessário nós falar isso. Aí tem outros que lá, precisamos falar isso aí, eu preciso saber, às vezes eu vejo alguma coisa que eu preciso saber para combater essas coisas. Não é que eu vejo alguma coisa para saber ou copiar, mas não ficar também todo dia, senão se a pessoa assistir, ele vai dar visualização, vai ajudar. Mas nós temos que estar par de algumas coisas. Existem outros, não, que eles colocam as mulheres, não sei se você já viu, não por ser mulher, mas tem homem também. Mas umas mulheres com vestido branco, não sei se você já viu aqui, uma mulher com vestido branco, e tem que ser branco, tem que ser branco, é tudo igualzinho. E daí começa a rodear assim, parece uns caras. Como é que aquela coisa que rodeia assim, brinquedinho que rodeia, piano, algo assim, começa a rodear assim, pega 80 por hora, deixa levantar poeira, e querem dizer que aquilo não confunda o Espírito Santo, não confunda o Pentecoste com alguns lugares que tem um pouco de Evangelho e um pouco de Espiritismo. Se assustou agora, meu? Se assustou ou não? Você sabia que existem alguns lugares, não estou dizendo que é só a igreja aqui, tem muitas igrejas sadias, mas existem algumas igrejas que têm um pouco de Evangelho e um pouco de Espiritismo. Sabiam disso? Não? Você não sabia? Volta para casa sabendo, eu creio que você sabia. É um pouco de Evangelho e um pouco de Espiritismo. Aí eles fazem aquelas danças, rodear assim, que faz lá na macumba. E daí uma coisa importante, se fosse com um vestido amarelo, outro com vermelho, outro com aí tudo bem, mas tem que ser tudo de branco. Se não for de branco, então a bênção não vem. Quer dizer, porcaria, então, a bênção não está na cor do vestido, e tem que ser tudo igual, e tem que rodopiar assim até.
Nada disso. Não confunda os dons espirituais com bagunça. Aí levante, vira um cambota, pulo dessa altura para cima, cai de novo. Daí quando vou ouvir uma palavra, escute mesmo, quando vou ouvir uma palavra, Deus... Não, você que você... Quer dizer, daí não mostra, quer dizer, o Espírito Santo está nessa vida. Não estamos julgando. Eu pergunto, se a pessoa gosta só de teatro, mas não gosta da palavra de Deus, eu pergunto, o Espírito Santo está nessa vida? Não é julgado, e nem precisa responder. Se o Espírito Santo está nessa vida, ele honra as coisas de Deus, ele valoriza as coisas de Deus, mas ele não banaliza as coisas de Deus. Não, eu preciso falar isso aí, não. Essas igrejas que fazem isso não é a Assembleia de Deus. E tem outras igrejas boas, maduras. Não me entendo mal, tem muitas outras igrejas. Mas essa igreja que faz esse teatro não é a Assembleia de Deus. Tem alguns que o fundador nunca foi pastor. E tem alguns que o fundador, que chamam de pastor, ele brigou 200 vezes com outro pastor que era dele, rolou umas 200 igrejas, para não exagerar muito, fez proeza e afundou uma igreja. Estão entendendo a diferença de fundar uma igreja e afundar uma igreja? Estão entendendo, não? Entenderam? Quantos entenderam? Glorifica a Deus. Não é qualquer bobo que vai por aí, bota uma plaquinha, meu irmão, faz proeza por aí, escandaliza o evangelho, bota uma plaquinha ali, e daí é pastor. Com coisa que é grande coisa, é claro que está na Bíblia, é uma honra, mas isso aqui, não, para mim não é tão importante. Eu quero ser salvo. Glória a Deus. E aí, voltando para o texto aqui, não, o Cornélio, quando ele ouviu a mensagem bíblica que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus ressuscitou, que ele vai vir buscar e que ele batiza com o Espírito Santo. Diz a Bíblia que caiu o Espírito Santo. E daí eles disseram: como que nós vamos recusar a água? Quer dizer, o batismo em água. Como que nós vamos recusar a água se eles receberam o Espírito Santo como nós? Quer dizer, essas pessoas aqui, no Cornélio e os que estavam junto com ele, essas pessoas receberam o dom do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo veio na vida deles em forma de batismo, quer dizer, eles falarem em mistério com Deus antes mesmo deles descerem as águas do batismo. Que não é obrigatório, não, tem que me batizar para depois receber o batismo. Geralmente é assim, mas sempre que as exceções. Só de ouvir o Evangelho, diz a Bíblia, que o Espírito Santo desceu na vida deles. Aí diz a Bíblia que eles disseram: como que nós vamos recusar a água para essas pessoas que ouviram o Evangelho e receberam o Espírito Santo como nós, quer dizer, receberam o dom do Espírito Santo? Diz a Bíblia que foram batizados em nome de Jesus Cristo. E agora eu pergunto, por que Cornélio, que diz a Bíblia no capítulo 10, versículo 1, um homem temente a Deus, dava esmola, ajudava, por que Cornélio precisava ser batizado? Dizer, não tinha pecado. Diz a Bíblia ali que ele matou alguém. Quantos leram na Bíblia que Cornélio era um bandido? Quantos leram? Nenhum de nós. Quantos leram na Bíblia que Cornélio era lograva, mentia, fazia proeza, tinha 4, 5 mulheres? Não. Diz a Bíblia que Cornélio era um homem temente a Deus. Mas por que então ele tinha que ser batizado? Por que ele tinha que ser batizado? Porque Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, é uma ordem, é uma ordenança de Deus. E o pecado de Cornélio, você sabia que Cornélio tinha um pecado? Agora pergunta. Você sabia que Cornélio tinha um pecado? E não é só Cornélio, todos nós. Sabia que Cornélio era um pecador? Ainda que diz a Bíblia que era temente a Deus, dava esmola. Cornélio tinha um pecado. Qual que era o pecado de Cornélio? A descendência da natureza pecaminosa que veio de Adão e Eva, que diz a Bíblia que pela desobediência de Adão e Eva, todos os homens estão debaixo do... Eu queria que até as crianças perguntaram, sabe? Romanos capítulo 3 fala isso, Romanos capítulo 5 fala isso, que por a desobediência de Adão, o pecado entrou em toda a natureza humana. Por isso, então, reconhecer Jesus para perdão dos pecados e descer, a gente tem que descer as águas, ser batizado. O batismo já quer dizer sepultamento nas águas. Por quê? Porque mesmo que nós nunca matamos ninguém, nunca logramos ninguém, somos uma pessoa queridinha,
mas joinha, uma expressão de falar, uma pessoa boazinha, mas coisa terrível de boa que eu sou, mas ainda assim eu preciso me converter e crer na palavra e ser batizado. Estão crendo ou não? Então, entendendo a palavra, você coloca em pé, vamos estar orando, eu creio que as horas passaram. Cornélio diz a Bíblia que ele foi batizado, recebeu o dom do Espírito Santo e seguiu lá em Atos Apóstolos, lá em Antioquia, depois no capítulo 12, ou capítulo 11. Capítulo 11 fala que em Antioquia, a igreja de Antioquia foi chamada pela primeira vez de cristãos. Eles não conheciam esse termo, veio cristão de Antioquia, pela primeira vez os cristãos, as pessoas foram chamadas de cristão. Antes, meus irmãos, eram chamados seguidor do caminho. Era o seguidor do caminho, era chamado assim, meus irmãos. Amém? Estão entendendo? Dá para glorificar Deus. Claro, nós vamos estar orando agora, mas é uma hora importante, é a hora de nós estar orando. É uma hora importante, é a hora da oração, não é, irmão? A hora da oração, que Jesus pode curar. Jesus tem poder, nunca mudou, mas depende de nós também. Jesus pode te dar força, pode te encontrar agora nessa hora. É a hora onde nós vamos estar clamando a Deus, pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo sabedoria, pedindo força, pedindo o dom do Espírito Santo. Quantos querem o dom do Espírito Santo? Sendo sincero, querem o dom do Espírito Santo. Como eu falei, esse dom do Espírito Santo não é coisa desordenada, não é bagunça, é ordenado, é para edificação, é para conversão das pessoas. Glória a Deus, dá para glorificar Deus, meus irmãos. Vai abrir teu coração, exalta o nome do Senhor. Quem sabe você ainda não glorificou a Deus essa noite? Tá bom que nós está aqui, não estou insistindo para glorificar, mas está bom que nós está aqui. E o Espírito Santo quer falar com mais vidas ainda. Glória a Deus. O Espírito Santo, assim como Cornélio ouviu o anjo falar, e diz a Bíblia que ele se converteu, Jesus ainda quer converter, mudar muitas pessoas. Glória a Deus. E pessoas que quem sabe nós chamamos de mundo, quer dizer, que não são pecadores, né? Pecadores, imundo, nós vamos chamar daquilo que Jesus transformou. Amém? Não? Tem alguém que precisa de oração? Todos nós precisamos. Nós louvamos a Deus pela mão Mário, como ela falou, Ana. Tiveram mais de semana no hospital, tem 8 dias, sei lá. Foi? 7, quase 70, né? 7 dias, mas é bastante. E graças a Deus que a Ana também acompanhou direto lá, né, Mornes? Então, uma bênção. E vamos estar orando pelos outros. Glória a Deus, querido Deus, Todo-Poderoso, Pai Celestial, Deus poderoso na batalha. O Senhor é o dono da obra, o autor da palavra. O Senhor é o dono dessa igreja. O Senhor é o fundador da igreja. O Senhor é aquele que mandou o Espírito Santo. É Deus, o Senhor falou. O Senhor ia mandar o Consolador. Venha consolar, venha abençoar essa igreja. Venha capacitar, venha aperfeiçoar o nosso caminho, venha aperfeiçoar o nosso coração, que possamos te servir mais diligentemente, com mais temor, com mais amor a Deus, com mais amor a tua palavra, com mais amor, Senhor, ao teu evangelho. Transforma, Espírito Santo, transforma, Espírito Santo, transforma, Espírito Santo, cada um de nós, a nossa família, a família dos irmãos. Quebra, Senhor, todas as maldições, em nome de Jesus do Nazareno, em nome de Jesus do Nazareno, que a honra, a glória, o poder, a majestade, o domínio
esse trabalho da igreja, essa semana, Senhor, os enfermos, os enfermos, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece os corações, a vida, o Senhor sabe como trabalhar na vida, nos corações. Bendito é o nome do Cordeiro. Apresentamos a família, os irmãos da nossa família e entregamos a Ti esse trabalho, Pai, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Terça-feira, trabalho normal, 19 horas, cargo das irmãs, dirigido pelo Espírito Santo, é lógico, pelas irmãs, o mandamento falando. Então, na quinta, trabalho também às 8 horas. Essa quinta, a última hora, também estava vendo só disso, na nossa oração. Não sei se tem trabalho das crianças. Sábado, cara, 14h30 horas, então trabalho também abençoado para criança, adolescentes, e convide, e venha participar também. E pode até um adulto vir participar também, não é clube, então, mas claro que é principalmente para as crianças. Então, Deus abençoe a todos, então. Glória a Deus. Vamos estar orando por esse trabalho da igreja, né? Agendado e tudo, já os irmãos sabem. E também orando e divulgando. Vamos levantar nossa mão, então Deus abençoe a todos. Vamos levantar nossa mão e vamos dizer: com Cristo somos mais do que vencedores. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não sai sem saudar os irmãos de nada.